Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje a gente vai falar sobre o tal novo normal que as pessoas querem nos fazer acreditar que vai acontecer, né? A gente está vendo essas distopias acontecendo aí na China, as crianças a 1,5 metro de distância das outras e tal, e todo mundo, de certa maneira, está querendo convencer a gente de que nós nunca mais seremos os mesmos, né? No meu entendimento, eu vou usar aqui para vocês o raciocínio sistêmico, que é um raciocínio não linear, tá? Que a gente pega muitas variáveis para corroborar ou não uma determinada ideia, para mostrar para vocês que no meu entendimento, pela visão que eu tenho, a gente, em algum momento não muito distante, a gente deve voltar a funcionar mais ou menos da forma como nós funcionávamos antes dessa pandemia. Os 3 pontos que eu vou tocar são pontos muito simples, né? O primeiro ponto diz respeito ao nosso risk assessment, nossa avaliação de risco, né? Por que eu entendo que a forma como a gente avalia risco faz com que a gente o normalize adiante, de forma que mesmo que ele continue, as pessoas vão voltar a ser o que eram, vão começar a negociar com esse risco, e vou dar alguns exemplos. A gente não vê risco de forma absoluta e objetiva. A gente vê de forma relativa e subjetiva. Tá? E a maior prova disso é que assim, a gente está aí, não eu, né? Mas muita gente está xingando as pessoas que estão saindo às ruas, estão tomando um risco que elas acham que não deveriam ter, porque não estão salvando o mundo, salvando os outros, né? Só que assim, a avaliação de risco de cada um de nós é diferente. Tá? Se você mora nos Jardins de São Paulo, você mora no Leblon, tá? Você mora na praia lá em Fortaleza, no Ceará, é uma pessoa que tem uma renda de, sei lá, 20, 30, 50, 100, 150 mil reais por mês, uma pessoa muito rica, você tem uma forma de avaliar risco, né? A pessoa que mora numa comunidade conflagrada, por exemplo, tem uma forma completamente diferente. A gente não pode ser hipócrita e achar, e assim, não tem nenhuma intenção de ser hipócrita nesse vídeo, que assim, o fato de eu morar no Leblon me dá as mesmas condições do que eu morar na Maré do Rio de Janeiro. Isso não é verdade, isso é mentira, não funciona assim. E se você, eu não sei se alguém que está me assistindo aqui já foi a uma comunidade conflagrada, eu já fui em comunidades pacificadas, já fui em comunidades antes, que eu morei no Rio há muitos anos, de ser pacificada, fui em baile funk de forma inadvertida, levada por uns amigos. Não é? E assim, se você entra num ambiente como esse, a pessoa que mora na classe média, que não está acostumada a ver fuzil todo dia, que não está acostumada a ver cadáver de forma regular, que não tá acostumada a toda semana ou todo mês saber de alguém que morreu por causa de envolvimento com tráfico, ou porque a polícia entrou e matou uma criança, a gente não está acostumado com isso. As pessoas que moram em bairros nobres não estão acostumadas com isso, não é? A gente não tem esse mesmo medo. Você não tem o mesmo medo, por exemplo, de pegar tuberculose, como uma pessoa que mora na Rocinha tem. Porque essa pessoa está num ambiente onde 30 vezes mais, 40, 50 vezes mais pessoas pegam tuberculose todo ano do que em ambientes no Leblon, em Ipanema, etc. Então, assim, a gente criticar essas pessoas porque elas estão negociando com risco é um pouco cruel. Porque elas já negociam com risco que nós não negociamos. Né? Então, e o que eu digo é o seguinte, se nós começarmos, isso não é uma característica de gente pobre, isso é uma característica de gente, de pessoas, nós somos assim. Nós negociamos com risco porque a gente precisa viver. Tá? E se o risco vem, é muito alto, a gente se recolhe. Acontece com todo mundo. Mas se o risco vem, permanece alto, a gente passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente começa a negociar com ele. Tá? É o que todo mundo faz, todos os seres humanos fazem. Então, dentro desse aspecto do risk assessment, da avaliação de risco, eu entendo que mesmo que o nível de risco continue alto, as pessoas vão negociar com esse risco para fazer as coisas para as quais nós existimos, não é? Meu pai hoje colocou no Facebook que está com uma mega saudade de abraçar os netos, os meus filhos, entendeu? Assim, você não pode chegar para ele e dizer o seguinte, você nunca mais vai fazer isso. Então você vai ter que fazer isso atrás de uma cortina. Ou durante 6 meses a gente vai ter que ir lá e você vai ter que olhar para o seu netinho que você ama e não beijá-lo. Isso não é viver. Tá? Sei que tem gente que acha que é e tal, tudo bem. Mas para a maior parte das pessoas a gente vai negociar isso para voltar ao ser o que nós éramos, porque a gente está aqui para viver, tá? Não é para trocar dia, não é para trocar hora, para comer, não é para isso, né? Bom, pessoal, o segundo ponto é o seguinte, a gente passou por 2 pandemias nos últimos 100 anos, foram mais, mas as mais graves, assim, com muita mortalidade e tal, que foi a gripe espanhola e a Hong Kong Flu em 1968.
A gripe espanhola, para a Covid chegar ao nível da gripe espanhola, teria que matar na faixa entre 100 e 400 milhões de pessoas, considerando a população da época, não é? A gente lembra o que da gripe espanhola? Todo mundo estudou isso na escola, todo mundo vê aquelas hospitais de campanha, etc. E realmente foi um negócio absurdamente grave. Mas o que aconteceu depois disso? Nós tivemos uma década perdida, uma década de desespero, uma década das pessoas se sentindo mal, uma década das pessoas se afastando umas das outras. Não. A década de 20, lembrando, uma coisa, acho que talvez seja a mais importante das informações aqui, é que a gripe espanhola ela não voltou matando milhões de pessoas, não é? Como matou da primeira vez, não voltou matando milhões de pessoas. Ela volta até hoje, mas a gente trata ela como uma gripe. A gente trata ela sempre porque a maior parte das pessoas tem imunidade, etc. A década de 20, para muitos historiadores, foi talvez a melhor década da história. E realmente, se você pegar a história nos Estados Unidos, principalmente, que foi talvez o país mais afetado, a história dos Estados Unidos é pródiga nessa época, de jazz, de crescimento econômico, sabe, de prosperidade, que culminou, inclusive, no crash da Bolsa em 1929. Esse crash da Bolsa de 1929, só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma pandemia desoladora, devastadora, até 1920. Depois disso, nós tivemos uma década que nos levou ao apogeu econômico, ao auge da empolgação econômica que se reflete nos preços dos ativos, que até que se transformou num crash. A gente, quer dizer, das mortalidades enormes que nós tivemos, nós geramos uma super década, não é? E isso é maravilhoso, a gente tem que lembrar disso e ver que talvez a gente consiga gerar uma super década. Porém, na época, como o mundo já estava de uma certa forma destruído, não houve uma crise econômica muito grande derivada disso. Mas a crise econômica depois do crash de 1929 da Bolsa foi colossal e durou anos e deixou todo mundo desempregado no mundo inteiro. Foi um negócio caótico. Essa década de 30 é uma década preocupante. O meu medo é que nesse momento agora a gente esteja trazendo as lembranças de uma pandemia ruim, com muitas mortes, e também trazendo a memória da devastação econômica, que eu espero que dure pouco tempo. Espero realmente, mas só vai durar pouco tempo se a gente voltar a ser o que a gente era, se a gente voltar ao que as pessoas estão dizendo, de que não vai consumir nada, que vai ficar escondido em casa e tal, aí realmente vai acabar 30%, 40% dos empregos no mundo e eles não vão voltar. Tá? E a Hong Kong Flu, para falar muito rapidamente dela, é bem mais recente, aconteceu num ano ótimo lá para a Europa, etc. Né? Foi o ano de 1968, matou em torno de 1 milhão de pessoas e na França matou em torno de 25 mil pessoas. O que a gente lembra de 68? A gente lembra do movimento estudantil, dessa questão social fervilhando no mundo inteiro, ano seguinte Woodstock e tal, e foi uma pandemia muito pesada, 1 milhão de pessoas, hoje, né? Depois de 6 meses, 5 meses, 6 meses, né? Foi descoberto em novembro, a gente está falando de 350 mil mortos aqui. E em 1968, se você for comparar com a população, foi 1 milhão de pessoas morreram, seria o equivalente a hoje a Covid matar talvez 1,5 milhão de pessoas, né? Porque, comparando com a população. Então, assim, já torço para que não chegue nem perto disso, né? Todo mundo está numa torcida do mundo inteiro para que a gente não só descubra tratamentos como vacinas, como tudo, para a gente voltar a ser o que era, não é? Mas para nenhuma dessas, nem para a pandemia do coronavírus, perdão, nem para a pandemia do Hong Kong Flu, nem para a pandemia da gripe espanhola, houve vacina. E mesmo assim nós voltamos. Agora, o terceiro item que poderia ser gravíssimo, né? O Covid está causando um estrago gigantesco. E ele está causando um estrago gigantesco, mas ele não está causando sozinho. Hoje, ele está matando porque a gente não sabe nada. Além de não saber nada, em tese, ninguém tem imunidade. Então, ele pode pegar em todo mundo, né? Parece que está acontecendo em alguns lugares, pegando em todo mundo e muito rápido, né? Pegar em todo mundo devagar, você tem um pouquinho mais de tempo para os sistemas de saúde. Pegar em todo mundo rápido é o caos que a gente viu em vários países. Mas, se o Covid não tivesse nada disso, quer dizer, se existisse remédio, esquece vacina, que vacina não resolveu gripe, né, gente? A gripe mata 150 a 250 mil pessoas na Europa todo ano. E assim, tem vacina. Então a vacina não resolve, né? A vacina resolve para polio, resolveu para varíola, entendeu? Não há dúvida. Mas a vacina em si,
se resolvesse, não tinha mais nenhuma morte de gripe e acaba acontecendo em muitos países, né? Nos Estados Unidos tem muita morte de gripe, 60 mil mortes de gripe por ano, e tem vacina. Então acho que o mais importante é o protocolo de tratamento. Imagina que a gente não tivesse nada, chegasse um vírus tipo H1N1. O H1N1 todo mundo já pegou de alguma forma, né? Ou quase todo mundo. Imagina que o H1N1 chegasse e nós não tivéssemos remédios, nós não tivéssemos preparados, nós não tivéssemos imunidade de rebanho, nós não tivéssemos vacina, evidentemente. O que aconteceria com a humanidade? Bom, hoje eu não posso afirmar, mas em 1918 foi a gripe espanhola. Tá? Então, o que eu estou comentando com vocês aqui é que a gente não tem hoje, a gente tem elementos para dizer que a Covid é uma doença traiçoeira. Traiçoeira. Né? Que pode pegar uma pessoa totalmente saudável e criar transtornos que nós desconhecemos. Que é o transtorno que ele cria é um relacionamento dele com o nosso organismo. Tá certo? E cada organismo vai reagir de uma determinada maneira. Tem gente que não fica com nada, tem gente que fica com sequelas gravíssimas, tem gente que vai a óbito. É uma doença traiçoeira, isso não há dúvida nenhuma. É uma doença que mata principalmente porque ela pega em muita gente de forma muito rápida, não é? É uma coisa espantosa. O Flamengo, o Clube de Regata do Flamengo fez um exame e descobriu que 13% do clube, né, das pessoas do clube, não são jogadores ricos, não, é o clube inteiro, 500 pessoas, sei lá. 13 pessoas tinham contraído Covid. Assim, é muita gente, né? E se eu li recentemente, acho que no Jornal Globo mesmo, que os caras estavam fazendo uns testes randômicos lá em Manaus, já estava estimando em termos de 11% da população. O professor Ioannidis fez isso num condado lá numa cidade, né, da Califórnia, de 200 mil habitantes, no começo da pandemia, no começo de abril. O cara fez o teste, identificou que entre 3 e 5% das pessoas já tinham contraído a doença no início da pandemia. Quer dizer, então, essa característica do vírus se espalhar de forma absurda e sem controle, e não tem controle mesmo, a gente está com uma ilusão de controle, a gente não tem controle nenhum, ele está se espalhando exatamente no pace, né, que ele quer, no máximo a gente consegue reduzir um pouquinho, entendeu? Mas ele vai atingir o limite dele, o limite não é orgânico porque ele não tem vida, né? Mas o limite de multiplicação dele, a gente sabe disso tudo, mas a gente não pode afirmar, é duro falar isso, eu sei que tem pessoas que não vão gostar de ouvir isso, mas a gente não pode afirmar que esse vírus seja um evento de extinção, um evento que vai voltar nos trazendo um medo monumental para os próximos anos. Por que eu estou dizendo que a gente não pode acreditar nisso? Porque quando nós tivermos um vírus simples, como o H1N1, ou o H3N2 ou H2N3, se não me engano, que foi o que matou o pessoal em Hong Kong. Quando nós tivemos 2 vírus desses que se espalharam no mundo inteiro, eles tiveram efeitos muito mais graves. E eles não voltaram. É óbvio que as pessoas que estão me ouvindo podem achar o seguinte: não, mas esse vírus ele pode ter mutações que podem se transformar em um evento de extinção. Eu não tenho como argumentar contra isso, porque isso é uma futurologia. Tá? E nem acho que a pessoa tenha que acreditar no que eu estou falando, não. Ela pode realmente acreditar nisso, de que isso pode se tornar um evento. Só estou falando que eu acredito que não é. É um evento gravíssimo e qualquer um de nós pode pegar e um detalhe genético desconhecido pela ciência hoje pode criar um problema enorme, inclusive levar pessoas jovens e saudáveis a óbito. Isso não há dúvida nenhuma. Tá certo? Não há dúvida nenhuma. Estou comentando aqui do ponto de vista de epidemiologia, né? Do ponto de vista da gente tratar a população como um todo. Aliás, homens públicos não deveriam fazer como os homens públicos estão. O governador de Nova York disse que só vai suspender o lockdown, isso tem uma semana, quando zerarem as mortes. Cara, zerar as mortes, ele nunca conseguiu zerar a morte de nada. Provavelmente não vai zerar a morte do Covid nunca. Ele não deve desaparecer, tá certo? Então, a minha colocação, pessoal, muito breve é essa. Eu acho que segundo esses 3 elementos, né, a gente deve voltar a ser o que era, porque a gente tá aqui para viver, né, cara, para se abraçar, para conversar, tomar chopp e tal, e não para ficar afastado 2 metros, né? Eu não sei como é que seria os meus filhos indo para a escola hoje sem poder jogar futebol, sem, sei lá, sabe? Não é um wishful thinking, não é raciocínio motivado, não. Eu realmente acredito nisso, né? E também torço.